Você está à procura de uma oração para a vida financeira? Sim? Então chegou ao lugar certo. Porque neste vídeo irei apresentar 7 orações por questões financeiras registradas nas Sagradas Escrituras. Então, se inspire com essas orações financeiras. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius e este é o canal Vamos Prosperar sobre educação financeira por princípios cristãos. Vamos então à primeira oração financeira, que tem como tema: se eu pedir, o Senhor me ouvirá. Confira comigo 1 João 5, 14 e 15. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Inspirado pelo Espírito Santo, João escreve essa mensagem impactante. Interessante dizer que João tinha autoridade para falar sobre isso. Afinal, a sua própria conversão foi em meio a uma necessidade financeira. João era sócio de Pedro, André e Tiago, uma empresa de pesca, mas seus negócios não estavam em um bom dia de trabalho, pois eles não tinham conseguido pescar nada. Mas a história você já conhece. Jesus chega com a providência financeira, ordenando que joguem novamente a rede ao mar. Eles obedecem e acabam pescando tantos peixes que as redes não suportavam e rompiam. Vamos agora à segunda oração financeira, que diz: me dê sabedoria financeira. Veja que está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Considero que essa é a principal oração para a vida financeira que devemos fazer. Oração por sabedoria financeira. Principal, pois a condição financeira que temos é determinada por nossa sabedoria financeira. Ao contrário do que muitos pensam, não é a situação econômica do país que determina a nossa condição. Não é uma herança, não é um diploma. O que determina de fato a nossa condição é a nossa sabedoria financeira. É claro que a economia, formação acadêmica ou herança influenciam nossas finanças. Mas, note algo, influenciar não significa determinar. Tanto que existem pessoas com diversos diplomas que estão atoladas em dívidas. Há também gente que recebe grande herança e perde tudo. De igual modo, existem pessoas que moram em lugares extremamente prósperos e vivem na linha da pobreza. Portanto, devemos fazer o que a Bíblia recomenda: buscarmos a sabedoria com todas as nossas forças, pois ela é a principal coisa, assim como diz Provérbios 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Terceira oração: me faça prosperar. Essa oração está em Salmos 118, versículo 25. Vejamos. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Muitos teólogos atribuem esse salmo a Davi, que o teria escrito quando restituiu o reino de Israel, tarefa que certamente não foi nada fácil e que colocou a nação em diversas dificuldades políticas e econômicas. Como vemos neste salmo, ao buscar por prosperidade, seja espiritual, sentimental ou financeira, devemos sempre recorrermos ao Senhor, pois é Ele quem de fato nos faz prosperar. Vamos à quarta oração financeira, mas antes, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, pois estou sempre trazendo educação financeira por meio de princípios bíblicos para você. Dito isso, vamos agora à quarta oração financeira, que é: não me deixe ficar ansioso. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, vemos o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Após pedirmos a sabedoria e prosperidade ao Senhor, é preciso lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade.
Evidentemente, isso não é nada fácil. Entretanto, existem diversos exemplos bíblicos de pessoas de carne e osso como nós que se livraram de suas ansiedades, mesmo diante de grandes dificuldades financeiras. Nessa linha, Paulo disse: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa fala revela que Paulo aprendeu o segredo de viver contente e sem ansiedade. E quando digo aprendeu, é porque provavelmente ele não sabia. Ou seja, Paulo aprendeu a não ficar ansioso. Do mesmo modo, você também pode aprender, assim como muitos outros personagens bíblicos aprenderam, Davi, Jó, Elias, entre tantos outros. Quinta oração para a vida financeira: me ajude a confiar em ti. Em Salmos 46, do 1 ao 3, está escrito o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Depois de lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, devemos confiar. Confiar que Ele está conosco. Confiar que Ele nos ajudará. Confiar que Ele nos sustentará, mesmo que algo aparentemente ruim tenha acontecido. Confiar não significa ficar de braços cruzados diante dos problemas financeiros. Até porque Deus não costuma fazer aquilo que nós podemos fazer. Um exemplo dessa característica divina pode ser visto quando Jesus ressuscitou Lázaro e mandou que os homens removessem a pedra do túmulo. Só Deus pode ressuscitar, mas remover a pedra do túmulo estava ao alcance dos homens. Confiar em Deus significa ser fiel a Deus, independente do que aconteça. Certo que Ele tem o melhor para nós. Assim como diz Romanos 8, versículo 28. Confira. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sexta oração: tudo é teu. Vejamos 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E a riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Certamente você já sabe que todas as coisas são de Deus. Mas pense comigo, na Bíblia está escrito que todos os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Não sei você, mas quando morava com os meus pais, eu usava a energia elétrica que meu pai pagava. Eu também me deitava na cama que meu pai comprou, comia a comida que meu pai comprava, andava no carro que era dele, usava os eletrônicos dele e por aí vai. Em resumo, tudo que era do meu pai eu poderia usar. Mais do que apenas usar, tudo que é do meu pai é meu, pois eu sou herdeiro dele. Percebe o impacto disso na sua vida financeira? Às vezes sofremos por problemas que, se comparados a tudo que nosso Pai Celestial tem, são tão pequenos. Temos que aprender que somos herdeiros das coisas celestiais e que temos acesso às riquezas do nosso Pai. Não estou dizendo que você será rico financeiramente por ser filho de Deus. Estou dizendo que podemos recorrer ao nosso Deus quando precisamos de algo, pois Ele tem todas as coisas. Sétima e última oração para a vida financeira: me dê o necessário. Essa oração está em Provérbios, capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. Confira. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus.
A partir do momento que percebemos que nosso Pai é dono de todas as coisas, vale considerarmos o que vamos pedir a Deus. É aqui que entra essa oração de Provérbios 30. Essa oração para a vida financeira, feita por Agur, mexe muito comigo. Não por ele ter pedido apenas o necessário ao invés de pedir riquezas, mas sim por ele se conhecer tão bem ao ponto de saber que riqueza ou pobreza poderiam impactar negativamente sua vida espiritual. Isso mexe comigo, pois o autoconhecimento é um dos principais frutos da educação financeira cristã. À medida que nós nos educamos financeiramente, passamos a nos conhecer melhor, a ver o que realmente importa, quais são nossos objetivos, o que nos afasta deles, bem como quais são os caminhos para alcançá-los. Digo por experiência própria. Quando comecei a me educar financeiramente, comecei a perceber mais facilmente quais as atitudes financeiras me aproximavam ou afastavam de Deus e dos meus sonhos financeiros. Daí bastou a mim moldar as minhas atitudes de acordo com os meus objetivos e de modo com que as minhas atitudes não influenciassem negativamente a minha vida espiritual. Mas atente-se para algo. Essa oração não condena a riqueza nem a pobreza. Lembre-se, existem personagens bíblicos fiéis que eram pobres e ricos. A mensagem aqui é: devemos nos conhecer suficiente para sabermos se mais ou menos dinheiro nos fará mal ou bem. E mais, devemos ser humildes o bastante para reconhecermos o que somos e buscarmos nos desenvolver até o ponto em que o dinheiro não interfira negativamente em nossas vidas. Essas são as 7 orações sobre questões financeiras registradas na Bíblia que eu resolvi trazer para você. Primeira oração: se eu pedir, o Senhor me ouvirá. Segunda, me dê sabedoria financeira. Terceira, me faça prosperar. Quarta, não me deixe ficar ansioso. Quinta, me ajude a confiar em ti. Sexta, tudo é teu. Sétima, me dê o necessário. O objetivo de trazer essas orações é lembrá-lo de que sempre podemos recorrer ao Senhor e lançarmos sobre Ele nossas preocupações. Então, siga os exemplos dessas pessoas que oraram ao Senhor por suas finanças. Ore a Deus. Ele quer ouvir seus pedidos. Ele quer te guiar rumo a uma vida financeira mais feliz. Não deixe para depois. Ore hoje mesmo. Ore agora. Mas antes de orar, fique sabendo que eu gravei uma aula mais do que especial mostrando os 3 segredos para conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. E se você chegou até aqui, deixe seu gostei nesse vídeo. Tem alguma oração que faltou nessa lista? Comente abaixo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!